Olá, turma do terceiro ano, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos, estejam felizes e que neste momento você procure um local aí na sua casa, sente-se, concentre para que possa realizar a sua avaliação de língua portuguesa. Se você ainda não pegou a sua avaliação, vá até a escola retirá-lo. A professora Ivanete está aqui para auxiliá-los, vocês, do que forem necessário. Primeiro, você vai preencher toda esta parte. Primeiro vem a turma. Qual é a sua turma? Você vai colocar aqui data de hoje. Qual é a data de hoje? 17/8/2019. Qual é o nome da sua escola? Vai escrever, hein? E não pode esquecer da coisa mais importante da sua vida, o seu nome completo. Seu nome completo é algo muito importante para você, tudo bem? Depois ela pede para você fazer uma quadrinha. A primeira questão é uma quadrinha, tudo bem? Nesta quadrinha você vai escrever. Escrita de uma quadrinha. A quadrinha é aquela que você já conhece, do índiozinho. Você aprendeu desde lá da educação infantil. A professora vai ditar pausadamente. Você vai ouvir quantas vezes for necessário e depois transcrevê-los, linha por linha. Temos aqui na sua avaliação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Cada verso que a professora ditar, você vai escrever em uma linha. Começando a primeira linha, a professora vai ler todinho para você decorá-lo. Depois a professora vai ler pausadamente. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando um jacaré se aproximou e o pequeno bote dos índiozinhos quase virou. Tudo bem? Agora a professora vai ler pausadamente. Na primeira linha tem assim. Você vai escrever na primeira linha aí que tem na sua avaliação. 1, 2, 3 índiozinhos. Próxima linha. 4, 5, 6 índiozinhos. Próxima linha. 7, 8, 9 índiozinhos. 10 num pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Próxima linha. Quando um jacaré se aproximou. Próxima linha. E o pequeno bote dos índiozinhos. E na última linha, você escreve quase virou. Essa é a musiquinha, é a quadrinha que você tem que escrever na primeira questão. Na segunda questão, é a leitura de um texto que fala assim. Questão 2. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. O sapo e o escorpião. Era uma vez um sapo e um escorpião que estavam parados à margem de um rio. Você
me carrega nas costas para eu poder atravessar o rio? Perguntou o escorpião. De jeito nenhum. Você é mais traiçoeiro das criaturas. Se eu te ajudar, você me mata, em vez de me agradecer. Mas se eu te picar com meu veneno, respondeu o escorpião com uma voz terna e doce, morro também. Me dê uma carona, prometo ser bom, meu amigo sapo. O sapo concordou. Durante a travessia do rio, porém, o sapo sentiu a picada mortal do escorpião. Por que você fez isso, escorpião? Agora nós dois morreremos afogados, disse o sapo. E o escorpião simplesmente respondeu: porque está na minha natureza, meu amigo sapo, e eu não posso mudá-lo. Primeira pergunta. As personagens do conto são: letra A, o sapo e um amigo. Letra B, o escorpião e o rio. C, o sapo e o escorpião. Ou D, as criaturas e o sapo. Você vai fazer um X na letra que você acha que é a correta. Próxima questão, que é a 3, fala assim: por que o escorpião queria que o sapo carregasse nas suas costas? Aí você vai responder, você vai precisar escrever. Então, você vai voltar no texto, vai ler, vai entender por que e escrever aqui, tudo bem? Quarta questão. A leitura e a escrita de um texto. A criança que digitou um trecho do poema de Cecília Meirelles no computador cometeu alguns erros. Encontre os erros que ela cometeu e reescreva no texto, corrigindo. O menino quer um burrinho que saiba dizer o nome dos rios, das montanhas, das flores, de tudo que aparecer. Neste pequeno texto, tem erros ortográficos, palavras escritas erradas. Você vai circular e depois vai escrever todo o texto nesta parte de baixo da sua avaliação. Na questão 4, que a professora já leu, é a escrita corrigindo os erros. Na 5, é um outro texto. Tem assim, questão 5. Quem digitou o trecho da história O Príncipe e a Rã? O Henrique de Ferro cometeu alguns deslizes ao escrever as palavras com as letras R e S. Localize os 7 erros. Na questão 5, o texto tem 7 erros. Você vai circular, você vai procurar, vai circular e depois você vai assinalar aqui quais são as palavras erradas. O texto fala assim: que é isso? Reclamou a rã. Você dorme no macio e eu aqui no chão duro? Ponha-me na cama, senão vou me queixar com o rei seu pai. Ao ouvir isso, a princesa ficou furiosa, agarrou a rã e atirou-a contra a parede, com toda a força gritando: agora você vai ficar quieta para sempre, rã horrorosa. E qual não foi o seu espanto ao ver a rã cair, se transformar num príncipe de belos olhos amorosos? Ele contou-lhe
que se havia transformado em rã por arte de uma bruxa e que ninguém a não ser a princesa poderia desencantá-lo. E disse também que no dia seguinte a levaria para o reino dele e depois, com o consentimento do rei, ficaram noivos. E aí tem a pergunta. As palavras escritas erradas foram. Aí tem a letra A, letra B, letra C, letra D. E aí você vai ver quais as palavras você leu, você circulou e você achou. Os 7 erros, as 7 palavras erradas. A questão 6 diz assim: leia o trecho do conto Ali Babá, os 40 ladrões, e responda às questões. Que beleza! Quanto ouro! Quantas pedras preciosas! Quantas moedas! E pensar que há tanta gente pobre passando necessidade, sem casa, sem roupa, sem comida. De quem será que eles roubaram tanta riqueza? Deve ser das caravanas. Ali Babá deu uma volta por dentro da gruta, que era iluminada por tochas. Na frase "que beleza, quanto ouro", o sinal de exclamação é utilizado para dizer que Ali Babá estava triste, letra A, triste, letra B, nervoso, letra C, admirado, ou letra D, assombrado. Assinale a que você acha que é correta. Questão 7 tem a imagem de um bebê aí e tem assim: Camila é prematura de 7 meses e futura cantora. Marque um X na alternativa que indica o assunto do texto. Tem assim: a família do bebê, a doença do bebê ou o futuro de Camila, ou doação de leite materno. De que esse texto está falando, né? Aqui, ó, tá vendo? Leia aí a informação que tem e me diga na sua prova qual é a questão correta. 8. Leia o texto e responda a questão. A professora tenta ensinar matemática para Joãozinho. Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você fica com o garoto contente. O objetivo do texto é divertir, criticar, informar ou anunciar. Olha o texto. Leia o texto e responda a questão. A professora tenta ensinar matemática para Joãozinho. Se eu te der 4 chocolates hoje, mais 3 amanhã, você fica com quantos chocolates? E aí, o garoto contente. O objetivo é divertir, criticar, informar ou anunciar. Qual é a resposta que você acha que é correta? Questão 9 é a leitura de um texto. Leia o trecho do conto Chapeuzinho Branca e responda a questão. Então o lobo teve uma ideia e disse: está vendo aquela trilha? Também vai até a casa de sua avó. É um pouco mais comprida, mas tem um monte de criança brincando por lá. Por que você não segue por ali? Que grande ideia, senhor! Vou fazer isso mesmo. Assim, Chapeuzinho Vermelho pegou o outro caminho, só que lá não havia meninas nem meninos. Ela olhou atrás das moitas, em cima das árvores, mas não viu ninguém.
Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da avó. Qual a função do sinal de pontuação no início da frase? Está vendo aquela trilha? Esse ponto aí, né? Este travessão é para indicar o quê? E aí você vai escrever para que indica este travessão, essa pontuação que tem no início da frase. Nesta parte você precisa realizar uma escrita. Questão 10, estamos acabando. Leia o texto e responda as questões. Tem aí os personagens, né? E o alfabeto. A letra Z no quarto quadrinho mostra que o personagem está fazendo o quê? Então, você vai observar aqui, depois de você olhar todas as imagens, você vai responder aqui o que você acha que ele está fazendo. Questão 11. Na questão 11 é outra história em quadrinho. Leia a questão. Leia o texto e responda a questão. Sniff. Ei, o que foi? Tô com depressão. Certeza de que não sou fralda molhada. Tá ruim de ler um pouco aqui. Que não sou fralda molhada. Fico triste quando penso na crueldade dos homens. Venha cá. Vai parecer inacreditável, mas os homens também fazem coisas maravilhosas. Vou contar algumas. Quer ouvir? Quero. Aí tem, no primeiro quadrinho, aí vem a pergunta. No primeiro quadrinho, o uso da expressão sniff mostra que o personagem está triste, irritado, contente ou sonolento. A última questão, questão 12. Marcos escreveu um bilhete para sua mãe e cometeu alguns erros. Encontre os erros que ele cometeu. Tem o texto aqui que ele escreveu. Tem assim: mãe, hoje preciso comprar meus cadernos e estou sem dinheiro. Pode me emprestar? Beijo, Marcos. As palavras escritas erradas no bilhete foram. Aí você vai ler, fazer aquela dica lá que a professora fez, circula as palavras que estão erradas e depois você vai assinalar aqui quais são as palavras erradas. Mesmo distante, eu sei que vocês são capazes, porque vocês são inteligentes, tá? Hoje, só precisa você fazer a prova até a questão 6. Amanhã, você assiste novamente esse vídeo e realiza o resto da avaliação. Tudo bem? Por hoje é só. Um beijo da professora. Fique em paz, fique com Deus, fique tranquilos que tudo isso vai passar e logo logo estaremos novamente em sala de aula. Um beijo.